Bom dia, escola. Bom dia. Bom dia, você de casa. Desejo a paz do Senhor. Bom dia, irmã Jane. Tudo bem? Bom dia, irmão Eduardo. Eu sou bem, e você? Tudo bem. Bom dia, escola. Bom dia. Meu nome é Janieire. Eu faço parte da turma 18ª. Sou missionária nessa escola até que Jesus volte. Amém. E mais uma vez vamos começar o dia a fazer oração ao nosso Deus. Vamos ficar de joelhos? Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por mais uma manhã. Obrigado pelas tuas misericórdias, Senhor, que renova cada dia, Senhor. Amém. Nos dá força para o dia de hoje. Coloca no nosso coração o amor, a compreensão, a misericórdia pelos que estão precisando, Senhor. Amém. Toca no coração nas pessoas de casa que também sintam a vontade de te servir, Senhor, e levar a mensagem a essa obra. Obrigado por tudo, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Neste momento nós vamos com alegria, nós vamos cantar o hino de número 12. Agora vamos guardar nos nossos corações a palavra do nosso Deus e, mais uma vez, gravar os versos que está em João 15, 7 e 8. Então, no 3, 1, 2, 3. João 15, 7 e 8. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. João 15, 7 e 8. João 15, 7 e 8. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. João 15, 7 e 8. João 15, 7 e 8.
Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. João 15, 7 e 8. Amém. E agora vamos ficar com o estudo da Palavra de Deus. Um bom dia para vocês. Amém. Bom dia, amada igreja. Bom dia. Que alegria é podermos estudar a Bíblia mais uma manhã, Railana. Verdade. Bom dia para você. Bom dia para você também. Seja bem-vinda, né? O pessoal de casa vai ter o privilégio de te ouvir hoje. Olha que legal. E ela combinou comigo de que vai falar mais do que eu hoje. Certo? Não é isso não? A gente combinou, né? Muito bem. Então nós vamos falar sobre o que hoje? O nosso estudo nos trouxe o quê? Fala aí as referências do nosso estudo. Nós vamos ler hoje Salmos 122 aos 124 e Atos 14 e o capítulo 18 de Atos dos Apóstolos. Pregando entre os gentios. Oh, bênção. Olha, Paulo está na missão e nós vamos falar sobre missão. É bom demais, né? Falar sobre missão. Então, quais são os destaques que você traz aí dos Salmos pra gente? Bom, eu trago alguns que é um conforto, né, para todos os cristãos, que nos momentos de mais tribulações nós devemos lembrar, né, professora Joana, que diz assim: levantarei os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro. O meu socorro me vem do Senhor que fez os céus e a terra. E diz mais no capítulo 122, verso 1: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A ti levanto os meus olhos, ó tu que habitas nos céus. Né? Então nós devemos sempre estar rendendo a Deus glórias, apesar de todas as dificuldades. E nós devemos estar honrando o nome de Deus em todos os momentos. Né? Então, os Salmos vem trazendo isso pra gente, conforto. E que coisa linda esse Salmo 122, né? Alegrei quando... Todo mundo fala esse texto, né? Mas sabe qual é, o que é muito lindo? Quando o povo de Israel iam para Jerusalém, para as festas que eles festejavam, diz que durante o caminho eles iam cantando esse hino. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, vamos a Jerusalém, vamos entrar pelas portas de Jerusalém. Eles iam durante a viagem todinha cantando, louvando a Deus através dos salmos. E esse era um dos salmos que eles cantavam. E que coisa bonita também, que está aqui no verso 6. Olha só, o verso 6 diz assim, ó: orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Eu estava ouvindo um comentário de um pastor justamente sobre esse salmo, e ele diz assim, quando o salmista diz assim, ore pela paz em Jerusalém, ele estava querendo dizer, ore pela liderança. Ore, lute por essas pessoas. Jerusalém aqui está simbolizando a liderança do povo de Deus, a cidade escolhida pelo Senhor. Ore por aqueles que estão guiando o povo do Senhor. E que interessante, né? Às vezes a gente toma muito a posição de criticar e julgar, mas nunca de orar e lutar junto com o povo do Senhor. E aqui o salmista diz, né? Ore pela paz em Jerusalém, porque aqueles que amam prosperarão. Amém. E o 123, o que você aprendeu do 123? O 123, como eu havia lido aqui o capítulo 1, né, que ele fala que a ti levanto os meus olhos, ó tu que habitas nos céus. Né? Foi um que eu achei bem interessante porque quando nós estamos olhando para as dificuldades, né, quando nós levantamos os olhos a Deus e damos glórias ao Senhor, o nosso coração ele triunfa de alegria, triunfa de amor pela obra e por Cristo, né, e um aprendizado muito grande. Exato. E sabe, esse salmo, ele é bem assim marcado na minha mente, porque aqui a gente tem um privilégio muito grande de receber vários pastores, né? E quando vem vários pastores, a gente aprende muito, porque eles têm as experiências, eles têm uma profundidade da palavra do Senhor, né? Verdade. E veio um pastor aqui que falou justamente sobre esse verso 2 do Salmo 123. E o verso 2 diz assim, ó: assim como os olhos dos servos atentam para as mãos dos seus senhores, e os olhos da serva para a mão da sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Que texto lindo quando ele explicou. Ele disse assim que enquanto havia uma festa e um banquete, os servos ficavam atentamente olhando para a mão de seu senhor, porque era através da mão que os senhores davam comando de que tinha que repor a mesa, de que tinha que servir, que tinha não sei o quê. Então eles ficavam atentos, olhando para o comando da mão do Senhor deles, porque quando eles levantassem a mão, eles já sabiam o que tinham que fazer.
Então, o salmista está dizendo assim, assim como o servo fica atento, olhando o comando de seu Senhor, assim são os servos de Deus, que ficam atentos, olhando para a administração do Senhor, a graça, a misericórdia que Ele concede. Então, a gente fica expectante, olhando para o Senhor, dizendo, o que virá do Senhor Deus? O que será que vem dessas mãos graciosas e misericordiosas, né? Que coisa tão linda! E o salmista dizendo, nós temos que ser assim, atentos ao agir do Senhor Deus na nossa vida. E o Salmo 124, aqui eu achei muito lindo. Se não fosse o Senhor, que seria de mim e de ti? Verdade. Onde nós estaríamos agora, né? Exatamente. Se não fosse o Senhor, o que seria de Israel? Que nós seríamos sem Deus? Pensa só em toda a trajetória da sua vida. Você conhece a sua vida, você é de casa também conhece. Se não fosse o Senhor naqueles momentos tão difíceis que você passou, se não fosse o Senhor naquele momento que você estava sozinho, que ninguém viu tua dor, que ninguém te entendeu, se não fosse o Senhor, o que seria de nós? Se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui. Porque pensa só, o mal está querendo nos destruir de todas as maneiras. Verdade. O inimigo de Deus quer estraçalhar a nossa vida. Se não fosse o Senhor, onde nós estaríamos? É um salmo de profunda meditação, né? Para a gente pensar na nossa vida e falar assim, poxa vida, Deus tem me ajudado em tudo que eu necessito. Até aqui me ajudou o Senhor. E foi esse Deus que ajudou Paulo e Barnabé. Verdade. Se não fosse o Senhor, o que seria de Paulo e Barnabé? Nessa missão tão grandiosa, eles foram enviados, né? E isso está lá em Atos 14, né? Só para o pessoal de casa saber qual é a história que nós estamos passando hoje. Se você, lá no final da sua Bíblia, já percebeu alguma vez que lá no final da sua Bíblia tem um monte de mapa? Não sei se vocês já observaram isso. Assim que eu me converti na igreja, eu vi esses mapas aqui, eu falei, meu pai, o que significa esses mapas? E quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu percebi o que eram esses mapas para ajudar a gente a entender. Se você nunca usou esses mapas, chegou o dia de você usar. Porque aqui no final, vem trazendo os mapas das viagens que Paulo fez. Nós estamos na primeira viagem de Paulo. Nós já lemos que ele começou a viagem dele por onde? Por Antioquia, junto com Barnabé. Lembra? Foi lá que ele pregou primeiro. E lá ele enfrentou muitas dificuldades, a ponto de ter que fugir de lá, não foi isso? Sim. Aí ele foi para Seleucia, depois foi para Salamina, que foi onde ele conheceu um mágico lá. Lembra do mágico que a Sofia e a Bianquinha explicou? Exatamente, foi lá que ele teve essa situação. Depois disso ele foi para Pafos, Atália, e depois ele foi para Perge, Antioquia. Essa Antioquia é diferente da primeira que ele trabalhou, não é isso? Depois ele foi para Icônio, Listra e Derbe. Essa foi a primeira viagem de Paulo. Nós já trilhamos até Antioquia. Lembra que no estudo de ontem ele parou justamente na Antioquia da Pisídia. Ele estava lá pregando o evangelho e ele foi muito bem sucedido. Só que o que aconteceu? Os judeus se levantaram, incitaram as mulheres honestas daquele lugar e ele foi o quê? Expulso dali. Eles se desanimaram? Não. Para onde eles foram? Eles foram para o Icônio. Icônio. E agora a gente vai lá falar justamente o que aconteceu lá. Isso é verdade. Né? E nesse Icônio se houve vários milagres, né? Porque aqui no parágrafo, no segundo parágrafo, né, diz assim: os apóstolos, entretanto, não recuaram de sua missão, pois muitos estavam aceitando o evangelho de Cristo, enfrentando a oposição, inveja e preconceito. Foram eles avante com a sua obra, falando ousadamente acerca do Senhor. Então eles eram ousados, eles falavam a verdade com clareza, né? E Deus dava testemunho à palavra de sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. Então nós vemos Deus agindo em todos os momentos com eles, né? Junto em todos os momentos. E aqui em Atos 14, no versículo 22, diz assim: confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecerem na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Olha só, quando eles chegaram lá então em Icônio, eles começaram a pregar o evangelho, como você acabou de dizer, com ousadia. E pregaram, e o pessoal
se sentiu tocado, muitos passaram a crer. É isso que traz aqui no relato de Atos 14, verso 1, diz que uma grande multidão foi alcançado Com certeza. pelo evangelho, pelo que eles estavam falando ali. E isso despertou na região lá a inveja e o ódio dos judeus. Eles ficaram com muita raiva porque eles estavam tendo uma grande influência. E a raiva deles aumentava porque Deus confirmava o evangelho de Paulo através dos sinais que eles faziam, através dos milagres. Interessante nós observarmos aqui. Para que servem os milagres, né? Os milagres e os sinais que os apóstolos fizeram não eram um fim em si mesmo. Não era para sua própria exibição. Olha só como eu sou santo, poderoso, e eu consigo, você não consegue. Não era para isso. Era para quê? Para converter coração, para confirmar o evangelho de Deus. E sabe qual era a parte mais linda? Era para mostrar para as pessoas como é que funciona o reino de Deus. Porque no reino de Deus não tem cego, não tem coxo, não tem miséria nenhuma. Então Paulo fala, vem cá, vou mostrar para você como é que funciona o reino de Deus. É assim, ó. É isso aqui que você vai viver no reino de Deus. E aí, eles pregavam o evangelho, só que os judeus estavam sempre lá para aperrear o negócio. Estavam sempre lá para atormentar. E tem um parágrafo, Railana, no estudo de ontem, que combina exatamente com o que nós vamos ler hoje. A senhora White disse no capítulo de ontem que não é sem luta que Satanás permite ser o reino de Deus estabelecido na terra. Não é sem luta. Não pensa que vai ser fácil, não. Ir lá, dar estudo bíblico, batizar as pessoas, interceder pela sua família, não vai ser sem luta, não. Você vai ter que lutar e muito, porque Satanás ele não arreda nem um centímetro do pé dele no terreno que ele possui. Verdade. Então a gente tem que lutar muito. E nós vemos isso na história de Paulo e Barnabé. Eles tiveram que lutar e muito para conquistar as almas que eles conquistaram. E os judeus estavam lá para atrapalhar, para porrinhar o juízo do Paulo e do Barnabé. E lá vai eles agora fugindo também de Antioquia da Psídia. Agora ele vai para onde? Para Listra. Para Listra. Ah, de Icônio, né, gente? Nós já estamos em Icônio. Então ele sai de Icônio e vai para onde? Para Listra. E lá em Listra acontece o quê? Quando ele está pregando o evangelho lá. Bom, as pessoas, como elas adoravam outros deuses, né? O Deus do Mercúrio lá, que eles falam tudo mais. Quando eles começaram a pregar, eles pensaram que eles eram os deuses em forma de homens e que vieram visitar a terra. Para eles chegarem a essa conclusão, aconteceu um fato. Pedro fez um milagre. Paulo. Ah, foi Paulo? Perdão. Paulo fez um milagre curando um coxo, né? Porque ele se compadeceu, porque ele viu que havia fé o suficiente naquele homem. Sim. E saltando de alegria e pulo, eles vendo isso, eles ficaram maravilhados e alegres e contentes, né? Então, ó, observa. Paulo estava pregando e ele viu naquele coxo fé o suficiente para ser curado. Ele curou o coxo. Aí o povo falou, epa, os deuses estão entre nós. Vamos festejar. Barnabé ficou conhecido como Júpiter. E Paulo? Mercúrio. Como Mercúrio. Por quê? Olha que interessante. Eles associaram da seguinte maneira. Como Júpiter era o pai dos deuses, eles associaram isso a Barnabé, porque Barnabé era venerável, de venerável aparência, sua digna compostura e suavidade e benevolência expressavam isso, tudo isso expressava isso no seu semblante. Então eles olharam assim e falaram, opa, isso aí só pode ser Júpiter, está representando Júpiter. E Paulo era eloquente, falava bem, ele exortava, eles diziam Mercúrio, associaram a esses deuses. E começaram a fazer a maior festa, vamos sacrificar, vamos fazer uma festa, os deuses estão entre nós, os deuses estão... E o que Paulo e Barnabé fizeram nesse momento? No momento em que eles souberam, né, o movimento, eles rasgaram suas vestes, né, e começaram a clamar. Eles começaram a clamar em alta voz, né, falando para eles que somente o nosso Deus é digno de honra e louvor, né? Porque não... Aqui. Chamaram primeiramente a atenção deles para as obras maravilhosas de Deus, o sol, a lua e as estrelas, e a bela ordem das sucessivas atrações. As poderosas montanhas coroadas de neve, as majestosas árvores e várias outras maravilhas da natureza, as quais testemunham uma capacidade além da compreensão humana. Mediante essas obras do Todo-Poderoso, levaram os apóstolos, o espírito dos gentios, à contemplação do grande governador do universo.
Que interessante, né? Então, quando eles fizeram esse milagre e eles quiseram exaltar a Paulo e Barnabé, eles disseram: opa, não faça isso não. Nós somos homens como vocês. Somos pecadores. Nós não somos deuses, vocês estão equivocados. Mas eles resistiam, eles queriam fazer isso. E foi com muita luta, com muita dificuldade que Paulo conseguiu refrear. Rasgou a veste e disse: não, isso não pode acontecer. E começou a pregar, exortar. E não. Até que eles acalmaram o ânimo e não fizeram. Mas eles estavam decididos a fazer, que foi com muita dificuldade que Paulo conseguiu refrear isso. Agora veja só como é que o mal tem poder. Porque quando eles foram refreados, aí diz que os judeus que atrapalharam a obra de Paulo e Barnabé lá em Icônio souberam da grande obra que estava sendo realizada lá em Listra e falaram assim: vamos lá atrapalhar essa obra, esse negócio não pode continuar. Foram até lá. Quando chegaram lá, começaram a fomentar no coração dos moradores lá de Listra coisas ruins contra Paulo. Diz que eles difamavam, caluniavam, exageravam, pensando no negócio do cão. E aí começaram a dificultar o trabalho de Paulo e Barnabé, a ponto de das pessoas que queriam sacrificar, né, para Paulo e Barnabé, que eram deuses, ficaram com tanto ódio a ponto de querer matá-los. Você consegue imaginar o poder do mal? A influência que tem uma fofoca, falar mal de alguém, a ponto de pegar a pessoa que estava ali endeusando, agora fazer o quê? Vou matar. E foi isso que eles fizeram. Agora eles queriam matar a Paulo e Barnabé. Pensa no negócio. E aí o que aconteceu? Apedrejaram Paulo. Para mim isso foi ponto forte do estudo. Apedrejaram Paulo. Você já levou uma pedrada? Não. É bom, não quero não. É ruim. Agora imagina você ser apedrejado até ser dado como morto. Porque foi essa situação que Paulo ficou. Ele foi apedrejado a ponto de ter ficado parecido como morto. O pessoal que tinha recebido o evangelho e aceitado foram lá, rodearam e ficaram chorando sobre o corpo de Paulo. Agora o extraordinário. Olha só o que aconteceu, Bianca. O extraordinário. Paulo, levantou a cabeça. Todo mundo não estava morto? O que aconteceu? Paulo levantou a cabeça e disse: opa, sacudiu a poeira. Disse: vamos lá, vamos pregar o evangelho de novo. Se levantou e foi pregar o evangelho. O que era isso? Que poder era esse que não parava esse homem? Olha, suspeitas não parava Paulo e Barnabé, inveja não parava, dificuldade nenhuma, perseguição não parava, chateação não parava, levar pedrada não parava. Que poder era esse que movia esses homens? Poder de Cristo. A gente precisa desse poder, não precisa? Sim. Ô Pai, dá essa unção pra gente, não é? Mas pra gente receber esse poder, a gente tem que aprender a vencer as dificuldades. Verdade. Se vem a dificuldade e você amolece, você não vai conseguir vencer. A dificuldade tem que vir, você tem que fazer o quê? Opa, peraí, deixa eu ficar forte que eu preciso ser treinado. Armadura de Deus. É um treino, exatamente. Paulo estava sendo treinado para resistir ainda mais às coisas que viriam. E ele lutou, levantou a bandeira de Deus, não desistiu, não arredou o pé e ficou lá. E muitas pessoas foram salvas. Agora, uma coisa interessante. No meio daquela situação todinha, tinha alguém que estava observando a vida de Paulo. E eles pensaram assim, e Paulo nem sabia que ele seria um de seus companheiros e um dos mais amados. Que bênção. Quem estava lá no meio? Timóteo. Timóteo estava lá vendo toda aquela cena e vendo a vida de Paulo e vendo Paulo morto levantando. O que é isso? O mais engraçado, né, é que eles ficaram atônitos, além dele levantar a cabeça, louvar, né? Diz que quando ele levantou, ele começou a louvar e eles ficaram maravilhados e a fé deles se fortaleciam a cada vez mais. Agora eu quero destacar uns pontos com você do estudo. Primeiro ponto, nós estudamos aqui que eles falavam com autoridade e com poder. Nós precisamos do Espírito Santo para isso? Precisamos. Sim. Não é passar conhecimento, é realmente quando você abrir a boca e o Espírito Santo te usar e as pessoas se sentirem tocadas para mudarem de vida. Porque quando começaram a investigar a obra de Paulo e Barnabé, eles começaram a perceber que o que eles pregavam enobrecia as pessoas. Se o que você prega não melhora ninguém,
algo de errado. Como é que diz a frase? Algo de errado não está certo? Algo de errado não está certo. É verdade. Então, nós precisamos realmente pregar a verdade de Deus com clareza, com o poder do Espírito Santo, para que quando as pessoas ouçam, elas sintam movidas pelo Espírito de Deus a mudarem de vida. Tem que mudar de vida. E era isso que Paulo e Barnabé faziam pelas cidades que eles passavam. Mudavam, ajudavam as pessoas a mudarem de vida. O outro ponto que eu gostaria de destacar foi que quando eles não aceitaram a bajulação, eles não aceitaram a bajulação que o povo de Listra queria fazer para com eles. Queriam exaltá-los como Deus. Agora a gente tem que fazer um contraste. Sabe de quem? Com Herodes. Lembra de Herodes? Quando Herodes estava lá com aquela roupa bonita, falando de maneira eloquente, e o povo como dizia, isso aí não é um homem, isso é a voz de Deus. E ele aceitou esse elogio, essa bajulação, e de maneira imediata veio um anjo de Deus e tocou nele, e ele, pumba, morreu. Paulo e Barnabé não aceitaram a bajulação que vinha dos homens. Levaram pedrada até ficar quase morto. Mas Deus poupou a vida deles. Amém. Você consegue imaginar isso? Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Olha só, Herodes aceitou a bajulação para agradar aos homens, mas desagradou a Deus e foi ferido de morte na mesma hora. Paulo e Barnabé recusaram, desagradaram aos homens, mas agradaram a Deus. E Deus poupou a vida deles na hora que eles foram apedrejados. Quão é importante obedecer a Deus do que aos homens. Aprender isso, esse princípio na nossa vida. E um parágrafo que eu quero destacar, que está na página 186. Em todos os seus esforços missionários, Paulo e Barnabé procuravam seguir o exemplo de Cristo com sacrifício voluntário e trabalho fiel e ardoroso em prol das pessoas. Despertos, zelosos e incansáveis, não consultavam as inclinações ou a comodidade pessoal, mas com uma ansiedade acompanhada de orações e atividade incessante, semeavam a semente da verdade. Senhor, me dá isso. Eu quero receber isso aqui no meu caráter. Eu quero ter essas características que estão sendo descritas aqui de Paulo. Quando eu li que Paulo foi apedrejado e ele não ficou ali jogado naquele chão, eu me perguntei, Senhor, se fosse eu pararia. Eu deixaria de lutar. Eu desistiria. Se fosse eu, alguém me chateando, me perseguindo, indo atrás, me incomodando, me atrapalhando meu trabalho, eu desistiria. O que eu faria se fosse eu no lugar de Paulo? Paulo entendeu que ele era chamado de Deus e ele não ia parar por nada nessa vida, a não ser que a morte o parasse. E isso só aconteceria quando Deus permitisse. Então Deus não quis que Paulo morresse naquele momento, então ele levantou e disse, eu vou pregar, agora que eu vou falar mesmo, mais do que nunca é que eu vou abrir a minha boca e vou falar desse Deus que eu sirvo. E isso foi um testemunho tremendo para as pessoas que viram. Você continuaria, apesar de todas as dificuldades, sabe? Existem muitos Timóteos que estão nos vendo e você nem sabe. Existem muitos Timóteo observando a sua vida, que se você continuar firme, eles também vão se converter e vão ser um Paulo da vida, porque Timóteo foi um obreiro fiel, semelhante a Paulo. Então que o Senhor Deus nos prepare mesmo, nos capacite a termos essa resiliência, essa firmeza que nós vemos nos nossos apóstolos, que o Espírito Santo de Deus nos dote com essas características de zelo, de vontade de dar certo mesmo e pagando o preço que for necessário para isso acontecer. Afinal de contas, nós servimos a quem mesmo? Ao nosso Deus. O Deus que nos ama, o Deus que nos ajuda e que nos dá tudo aquilo que necessitamos. Amém. Que o Senhor Deus abençoe você aí de casa, que isso tenha enchido o seu coração, leia novamente, leia quantas vezes você precisar, mas que isso realmente fique gravado dentro da sua alma e que o Senhor Deus trabalhe com a sua vida e com a nossa também. Não é isso? Vamos orar então e agradecer ao Senhor. Ora, Senhor. Oremos. Senhor Deus e eterno Pai, te agradecemos, Senhor, por mais um estudo que o Senhor nos concedeu nesta manhã. Pai, que esse estudo possa fazer a diferença na nossa vida, que possamos ser pessoas perseverantes, ó Deus, no Teu caminho, independentemente das consequências. Que o Teu poder, Senhor, venha se apoderar de nós, que o Teu Espírito Santo venha estar conosco, nos guiando, ó Deus, em todos os lugares que necessitam da verdade. Que o Senhor possa trazer pessoas, ó Deus, para o Teu reino,
pois o tempo está próximo, Deus, e cabe a nós levar essa mensagem urgente a este povo que está necessitado da água da vida. Queremos te pedir que o Senhor esteja conosco durante este dia, em nome do teu santo Filho amado Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Então, vamos despedir o pessoal de casa? Vamos. Foi muito bom tê-los aqui. É pra cá que a gente tem que olhar, ó. Que Deus abençoe. Até amanhã. Até amanhã. Também.